Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem passando para vocês informações a respeito do boletim aqui no estado de Alagoas. Abrindo aqui também já na sua telinha, a gente confere então quais são as últimas informações desse boletim diário que a gente passa a respeito do avanço da pandemia aqui no nosso estado, né? E a gente tem aqui, olha só, gente, nas últimas 24 horas, 531 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia, 175 mil pessoas, 946 já testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas. Atualmente, nós temos 9.849 casos suspeitos em observação. Nós temos, então, aí também um total de 167.698 pessoas que já se recuperaram da doença desde o início da pandemia, né? Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. E desde o início da pandemia, 4.293 pessoas já morreram vítimas desta doença aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está a situação da ocupação dos leitos, bastante preocupante também, uma situação que preocupa bastante gestores e também a população, né? Nós temos um total, então, de 50% de ocupação de leitos aqui no estado de Alagoas. Ontem eram 48%, hoje 50%. A gente tem aqui um total de 76% dos leitos destinados para UTI, para tratamento da Covid-19. Nós temos 41% de ocupação dos leitos para quadros clínicos para tratamento da Covid-19 e 21% dos leitos para UTI intermediária ocupadas aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também como é que está a situação da vacinação, fazendo esse acompanhamento, né? Vale a gente só lembrar para vocês, antes da gente ler aqui o boletim da vacinação, que das 18 mortes que foram confirmadas por conta da Covid-19 aqui no nosso estado, foram 8 vítimas aqui da capital e 10 do interior do estado. As vítimas tinham entre 32 e 78 anos. Vale a gente ficar atento que, infelizmente, a gente vem trazendo aqui cada vez mais informações de pessoas mais jovens também morrendo por conta dessa doença, né? E agora a gente faz o acompanhamento aqui sobre a vacinação. Já temos um total, então, de 670.610 pessoas que já se vacinaram aqui no nosso estado. Nós temos desse número, né, desse total, nós temos um número de 458.380 pessoas que receberam apenas a primeira dose da vacina, o que equivale a 13,68% da população do estado de Alagoas, né? Das doses que chegaram destinadas para a primeira dose, nós temos então a aplicação de 58,36% dessas doses já foram administradas em alagoanos. E aí a gente passa para a segunda dose, o que tem preocupado bastante, né? Muitas pessoas já passaram do prazo de se vacinar e ainda não conseguiram tomar a segunda dose. Essa, infelizmente, é a realidade de algumas pessoas, inclusive aqui no nosso estado, né? Nós temos um total, então, de 212.230 pessoas que receberam a segunda dose no estado de Alagoas, o que equivale a 6,33% da população de todo o estado apenas. E aí a gente tem o número das doses que chegaram aqui no nosso estado para a segunda dose, 27,2% foram recebidas e foram administradas, então, em alagoanos. Fica aí também, então, essas informações, essa atualização para vocês, para que vocês possam acompanhar diariamente também junto com a gente como é que está a evolução da situação da pandemia aqui no nosso estado, né? Que a gente pede, é claro, sempre pedindo aqui para vocês que tomem todo o cuidado devido, faça a limpeza das mãos constantemente, utilize máscara, evite sair de casa, evite aglomerar, tá bom? E olha só, a gente vem passando para vocês uma luta judicial, é isso? E a gente vem trazendo, então, informações a respeito sobre uma luta de uma bombeira na justiça. Quem traz detalhes a respeito disso é Fernando Palmeira. O sonho de todo ser humano é vencer na vida, estudar, lutar, se habilitar e até em concurso público para a área civil ou para a área militar. E aqui nós estamos com um caso inusitado e até certo ponto deixa-nos perplexos diante de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um caso aqui de uma vitoriosa em um concurso
para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, mas depois, com o andar do tempo, 11 anos depois, vem uma celeuma que foi esbarrar no judiciário. E o pior, a decisão monocrática de um ministro que foi contra essa guerreira do Corpo de Bombeiros. É a Taciana Alves, que conversa com a gente agora sobre esse seu drama vivido e essa injustiça que, lamentavelmente, paradoxalmente, o próprio judiciário decide diferente de casos análogos contra a Taciana Alves. Como é que você se sente diante disso e quais as providências? É uma situação extremamente difícil, é uma situação muito complicada, né? São quase 11 anos trabalhando, né, num emprego que, além de precisar, eu amo o que eu faço. E essa sensação de injustiça é enorme, porque, como foi dito, há casos análogos, né, idênticos, e graças a Deus estão efetivados, e só eu estou nessa situação. 100 concorrentes passaram nesse concurso, incluindo você, e apenas 69 se apresentaram, restando 31 vagas. Foi aí que você, Taciana, e outros classificados conseguiram, na Justiça, ingressar no Corpo de Bombeiros Militar. E daí por diante, suscitaram algum problema nesse concurso? O que houve? Exatamente, né? Éramos a reserva técnica desse concurso. Foram chamados em 2010 100 pessoas e restaram 31 vagas ociosas. Eu sempre enfatizo isso. Foram pessoas que não procuraram, os subsequentes não procuraram e essas vagas ficaram ociosas. E tanto bombeiros militares, porque também teve o concurso da PM na época, né, foram chamados, como policiais militares, bombeiros militares, buscamos essas vagas ociosas, vagas que não foram preenchidas. E como eu sempre enfatizo, até hoje restam vagas desse concurso, que já prescreveu, lógico, e é essa a situação. Você já está acompanhada pelo seu advogado, Napoleão Júnior, e o doutor Napoleão já está entrando com os recursos cabíveis? Isso, já teve uma decisão monocrática do ministro Roberto Barroso, infelizmente desfavorável a mim, e nós já estamos agora entrando com o recurso, né, para combater essa decisão, e vamos à luta e estamos tentando levar para o pleno do STF. E a vitória. Advogado doutor Napoleão Júnior, da Taciana Alves, nos resuma os fatos e as fundamentações jurídicas para um caso tão estranho que estamos acompanhando aí. É isso, meu amigo. Primeiro, inicialmente, agradeço a oportunidade. E o que acontece, né? Nós, tendo um desfecho que não esperaríamos aqui no segundo grau, no TJ de Alagoas, nós nos socorremos de um recurso extraordinário que está tramitando perante o Supremo Tribunal Federal. E dentro do Supremo tivemos o ministro relator, o ministro Barroso, que já proferiu uma decisão monocrática, negando seguimento ao recurso extraordinário. A tese para o recurso extraordinário é a teoria dos fatos, dos motivos determinantes da administração pública que vinculariam, então, a administração a convocar a Taciana às fileiras da corporação. Pois é, né? A gente espera que essa situação se resolva logo. Enquanto isso, o que está longe, pelo visto, de se resolver é o imbróglio lá na Assembleia Legislativa. Diversos deputados têm tomado a palavra, pedido a palavra lá na tribuna para pedir para que o governador volte atrás na decisão em dar prioridade a reeducandos na vacinação contra a Covid-19. Quem traz mais detalhes para a gente ao vivo agora é Fernando Palmeira. Fernando. Voltando, e aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, a sessão já começou, o Cabo Bebeto, deputado, está aqui do nosso lado, abriu essa sessão para conversar com a gente sobre essa prioridade dada pelo governo do Estado para vacinar a população carcerária. As vacinas gradativamente estão chegando, recebemos um grande lote de vacina nesses últimos dias e agora tem essa grande discussão, essa grande repercussão aqui na Casa de Tavares Bastos sobre essa prioridade dada pelo governo estadual. Cabo Bebeto, deputado, está aqui do meu lado. Cabo Bebeto fala sobre a repercussão e o porquê dessa prioridade do governo e essa reação aqui no Parlamento Estadual. Uma honra tê-lo aqui com a gente da TV Mais, deputado Cabo Bebeto. Bom dia a todos. A reação não foi só do Parlamento, né? A sociedade alagoana tem reclamado dessa decisão do governo do Estado. Para que a gente seja justo, foi uma recomendação do Ministério da Saúde e é a 16ª ou a 17ª, digamos assim, categoria a ser prestigiada
E alguns prefeitos, alguns governadores questionaram, mais prefeitos questionaram sobre essa preferência, mas que o Estado prontamente já anunciou que vai realizar. O que é que a gente reclama, Fernando? A gente reclama da preferência. Por que preferir o preso ao invés de um motorista de ônibus, ao invés do passageiro do ônibus, ao invés do funcionário do banco, da lotérica, já que esse perfil do governo do Estado aqui é de fica em casa, é do lockdown, e eles lá estão assim, estão reservados, estão em locais fechados, protegidos, que esse é o que o governo aqui do Estado tem divulgado e implantado. Então, qualquer preferência, para mim, ela já é errada, mas essa é absurda. E é isso que a população e o plenário ontem também questionaram. 100 mil doses do imunizante AstraZeneca acaba de chegar em nossa capital, para o estado de Alagoas, do laboratório Fiocruz. E aí vem esse anúncio, quando temos abundância de medicamentos, temos os grupos prioritários, e aí o ambiente interno da carceragem, das penitenciárias alagoanas, que devem cuidar do isolamento interna corporis lá do pessoal, e ficou essa celeuma, porque o governador entendeu que é importante também vacinar essa população carcerária. Mas temos grupos de risco aqui fora, e aí o senhor, como outros grupos aqui da Assembleia, preferem que sigamos em frente, dando prioridade àqueles que estão na sociedade aberta. O que a gente está questionando é a preferência. A gente reconhece que o preso também tem direito, como o cidadão também tem, mas o direito dele na frente do meu é que a gente acha correto. O direito dele na frente do taxista, do motorista de aplicativo, é isso aí que a gente discorda. Lógico que tendo, que não é o caso de ter vacina para todo mundo, ele deve ser vacinado e será vacinado. Mas o erro aqui é preferir, é antecipar a vacinação dos presos em detrimento de outras pessoas, que inclusive são grupos ainda de mais riscos, que não estão podendo tomar vacina ainda pela escassez do medicamento. Esse grupo de parlamentares que são contra essa prioridade ao sistema penitenciário, que orientação se segue? O Programa Nacional de Imunização, qual a orientação que o Parlamento de Alagoas tem realmente seguido, inclusive do Ministério da Saúde? Não, o Parlamento não cabe ao Parlamento atender, digamos assim, na execução da vacinação. Essa é uma questão do Executivo. É o governo do Estado e as prefeituras quem segue, quando querem, é bom frisar isso aí, quando querem, segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Nesse caso, coincidentemente, o Estado de Alagoas segue, e eu acho que é até um primeiro a anunciar que vai seguir, até parece que tem prazer, dá alegria em dizer, vou vacinar o preso e você agora espere mais um pouquinho. Que análise o Parlamento, e particularmente o senhor faz, dessa chamada escassez de vacina, onde estamos mesmo avançando aqui em Alagoas, mas ainda deixando a desejar, e essa questão de se dar prioridade aos grupos de risco fora do ambiente da carceragem? Essa criação das prioridades foi justamente porque os laboratórios não estão dando conta. É uma demanda mundial e por isso que se criou prioridades analisando o risco dessas pessoas para que eles tomassem primeiro do que outras. Então a gente reconhece que é necessário que haja prioridade, mas que essa prioridade venha com o bom senso. E aqui em Alagoas, infelizmente, mais uma vez, a gente tem um exemplo de falta de bom senso quando é para comparar cidadão de bem com bandido. Como houve aqui, eu já falei sobre manifestações, por exemplo, de funcionários da Veleiro que fizeram protestos para poder receber, onde o Estado e o município têm responsabilidade porque é uma concessão, e o Estado os recebeu a bala de borracha. Enquanto mulheres de presos fizeram vários protestos de toda a Maceió aqui, e a gente nunca viu sequer uma bomba, um grito ou um escudo batendo para tirá-las da pista. Então, assim, são dois pesos e duas medidas, e é isso que a gente não quer aqui em Alagoas. A população carcerária está aí desejando vacina, o governador entendeu dessa forma, e aí a repercussão aqui no Parlamento, mas hoje mesmo pela manhã, nós temos um grupo de profissionais de transporte escolar reclamando que posição está, que prioridade deve se dar também a esse, quando a educação também quer prioridade. Fique à vontade. Polícia Militar, bombeiro, você tem ideia, o bombeiro anda socorrendo as pessoas em acidentes, entra em um hospital e nem todos tomaram ainda. Então o policial militar que passa o dia todo na rua abordando, o policial civil que está na delegacia recebendo o cidadão, recebendo o preso, nem todos tomaram ainda. Então esses aí estão sendo colocados de lado para o Estado de Alagoas dar vacina a bandido. Isso aí é inadmissível. Na casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão.
a prioridade deve se dar aos grupos prioritários, como defende aqui o Parlamento, e todos aqueles que querem realmente se imunizar, é a tábua de salvação, é o isolamento social, é a vacinação. Aqueles que ainda não atingiram, tenham calma, que a hora chegará. Aqui da Assembleia Legislativa, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525, NET. Claro. Além do cabo Bebeto, vários outros deputados se posicionaram contra a decisão do governo do estado. Um deles foi o deputado Davi Maia, que enviou um vídeo para a gente confere agora. Toda Alagoas ficou assustada com o anúncio do governador Renan Calheiros, dizendo que vai vacinar todos que estão no sistema prisional, tanto os presos como quem trabalha. Isso gerou uma certa indignação. Primeiro porque, pelo Plano Nacional de Imunização, essas pessoas fariam parte da 17ª posição e o governador está antecipando a fila. Segundo, porque hoje em Alagoas faltam vacinas para a segunda dose, o que não vai garantir a imunização da nossa população. E também porque pessoas que estão como prioridade no Plano Nacional de Imunização estão perdendo sua vez. Então não é justo que antes de vacinar as pessoas com comorbidade, antes de vacinar as segundas doses, como é o caso da Prefeitura de Maceió, que vem sendo penalizada pelo governador que faz política com vacina, não é justo que seja vacinado as pessoas do sistema prisional. Precisamos primeiro vacinar as prioridades. E eu acho que essa prioridade não é a atual. Pois é, né? Infelizmente, como bem disse o Fernando Palmeira, em casa em que falta pão, quem grita não tem razão. Todo mundo procurando vacina, todo mundo precisando ser vacinado e a escassez, infelizmente, tem castigado a população, né? A gente então vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!